Quanto tempo faz que eu não sei mais o que é te adorar? Quanto tempo faz que em tuas vestes não posso tocar? Quanto tempo que eu não sinto amor quando ofereço a ti louvor? O passarinheiro me laçou, perdido em fogo. Mas me arrependi, quero voltar. Não importa quanto irei pagar. Deus, eu te imploro, me ajuda. Ô, glória a Deus, aleluia! Pai do Senhor Jesus, povo de Deus. Pai do Senhor, servo de Deus, serva de Deus. Quem vos fala sou eu mesmo, pastor Jander Silva. Já estou ao vivo, já estou bradando, já estou adorando aqui. Já vou agradecer a Deus aí pela tua audiência. Vou estar aqui também mandando um abraço lá pro meu amigo Diácono Bruno ali, a obreira Cristiane, missionária Isabela, presbítero Flávio, evangelista Ismael Veríssimo. Inclusive, eu vou já te convidar todos os dias a estar na live do Servo do Senhor, tá? O Facebook é Ismael Veríssimo. E o Instagram também, Ismael Veríssimo. Vira e mexe, ele tá botando live, tá botando vídeo, o negócio é forte, é edificante para a tua vida, tá bom? Um abraço também, diaconisa Fabiana. Ô, glória a Deus, a jovem Natália, estivemos lá. Hoje foi aniversário, na verdade, ontem foi aniversário do Servo do Senhor. E hoje estivemos lá, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Por isso chegamos aqui um pouco depois do horário, mas estamos aí, estamos com Deus. O que importa não é o horário que fazemos, o que importa é que façamos, né? E que possamos engrandecer e exaltar o nome do Senhor. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Ou seja, por volta da meia-noite. Isso quer dizer meia-noite, meia-noite e meia, meia-noite e 20, meia-noite e 40, e assim sucessivamente. Tá bom? Era isso que eu queria saber, se estava saindo lá o som, só isso. Está saindo. Amém. Isso é que importa. O que importa é que está saindo. Amém, povão de Deus. Bom, gente, se inscreve aí no meu canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí. Me ajuda a espalhar esse canal para geral, me ajuda a divulgar esse mistério aí. A gente está orando por mais pessoas, né? Nós estamos no propósito aí. Pai do Senhor, irmã Gisele, bom dia. Pai do Senhor, missionária Lídia, ô glória, irmã Gisele de Mesquita, Gisele Francisca, missionária Lídia, ali do Belfor Roxo, não é isso? Belfor Roxo, missionária Lídia. Deus abençoe aí as ungidas de Deus. Tamo junto. Aos demais irmãos que estão conosco, vou mandar um abraço aqui ao irmão Leonardo. O irmão Leonardo esteve conosco na live da tarde e ele, pela misericórdia, disse que foi muito edificante a live da tarde. Eu quero louvar a Deus pela vida do servo do Senhor, né? Por estar assim testemunhando acerca da sua vida. Nós falamos à tarde acerca de pregação. Glória a Deus. Falamos sobre o fato de o pregador passar o seu momento, né? Passar o momento em que ele vive. Isso não é bom, né? Mas louvamos a Deus aí, porque o ungido do Senhor recebeu. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, tá? Vou mandar um abraço também aos irmãos lá, o pessoal lá do Eli Cosméticos, tá bom? O pessoal lá do Espaço Eli Cosméticos. É um pessoal muito abençoado que tem nos ajudado demais. Amém? Você que ainda não segue no Instagram, siga lá no Instagram, Eli Cosméticos, @Eli Cosméticos, RJ. Vou repetir, @Eli Cosméticos, RJ. Lá você vai saber tudo sobre cosméticos. Eu acredito que será uma bênção de Deus aí para a tua vida. Tá? E o nome do Senhor será louvado, adorado e também glorificado. Bom, já exaltei a Deus pela vida do diácono Bruno, vou exaltar a Deus também pela vida do diácono Eric, né? Ontem foi aniversário do diácono Bruno.
E hoje, que na verdade já passou de meia-noite, também foi ontem, na verdade foi antes de ontem, o diácono Bruno, e ontem aniversário do diácono Eric, amém? Um abraço também para o servo do Senhor, eita, com várias pessoas fazendo aniversário no mês de março, que maravilha. Deus seja louvado e adorado, tá bom? Bom, queridos, deixa eu te falar algo rápido da palavra de Deus, vou te falar algo bem rápido assim, para que o nome do Senhor venha a ser louvado e adorado em nossa vida ainda mais. Eu estive por esses dias pensando bem e eu lia a palavra de Deus em alguns capítulos da Bíblia, mas em um deles eu encontrei sobre Davi. Eu encontrei sobre o período no qual o pai de Davi, ele quer saber como estão os seus filhos, porque naquele período a Bíblia diz que Israel estava em guerra, e alguns de seus filhos estavam com Saul na guerra, e havia lá um filisteu de Gate, por nome Golias, e esse homem afrontava o exército de Israel e perguntava se haveria alguém capaz de o encarar, o enfrentar e vencer a guerra. Ele dizia, olha, o homem que lutar contra mim e vencer vai tomar posse de todos os filisteus. E se eu lutar contra esse homem e vencer, eu vou tomar posse do povo de Israel. E aí ele zombava de Israel e dizia assim, vocês estão com medo? Eu só quero um homem. Eu só quero uma pessoa que seja capaz de acabar comigo, de me vencer. E a Bíblia diz que o povo de Israel temia, porque olhava para a estatura, porque olhava para a forma na qual Golias se comportava. Eu também entendia que Elias era um gigante, e entendia que Golias, melhor dizendo, era um gigante, e que Golias era homem de guerra, homem acostumado na guerra. Que Golias, ele tinha os meios da guerra. Diz a Bíblia que Israel temia, porque por mais que uma pessoa só perdesse a guerra, colocaria-se toda a guerra em jogo, colocaria-se todo Israel em jogo. E com todo Israel sofrendo, com todo Israel em jogo, por causa de uma guerra, por causa de uma luta, todo Israel podia perder a guerra, a batalha. Então era de se pensar qual aquela pessoa que teria coragem de enfrentar a Golias, não só por coragem, mas que tivesse condições mesmo de enfrentá-lo para vencer. Porque Golias precisava ser derrotado. E eu louvo a Deus, porque nesse período, Davi chega para entregar uns queijinhos, para levar alimento para seus irmãos, e, ao mesmo tempo, saber para o seu pai Jessé se está tudo bem na guerra. Deixa eu colocar aqui um hino de louvor, um fundo musical, para a gente ouvir enquanto a gente prega. Pai do Senhor, terra, irmão Fernando, Deus abençoe, meu amigo, tamo junto. Abraço aí pro pessoal do Engenho da Rainha. Tô botando aqui o fundo musical. Pronto, tem um fundo musical aí, tá rolando. É porque eu tô sem áudio aqui. Sem áudio eu não consigo ouvir absolutamente nada. Se eu botar áudio aqui agora fica muito barulho, então eu não consigo saber do que está acontecendo aí fora. Mas acredito que esteja tudo bem para a glória de Deus. Vamos lá, irmãos. Então, Davi, ele chega nesse episódio. Davi, ele chega no arraial de Israel, bem no episódio em que Golias se levanta. E ele se levanta perguntando, eu quero um homem que me enfrente. Eu quero um homem com coragem de me enfrentar.
e se me enfrentar e vencer, então os filisteus servirão a vocês. Agora, se não me vencer, se perder para mim, Israel terá que ser servo dos filisteus. E aí começa assim, então, aleluias, a pesquisa em Israel. E Saul faz o anúncio, olha, quem vencer esse filisteu, eu vou dar a minha filha para casar. E além de dar a minha filha para casar, eu vou cobrir essa família de bens e eu não vou permitir que essa família tenha mais impostos, porque naquela época os impostos eram tratados direto com o pessoal do rei. Hoje nós pagamos os nossos impostos com algumas servidoras do governo, da prefeitura, né? Mas naquela época era direto com o rei. E Saul ele vai fazer essa proposta. E vão anunciar isso para Davi. Quando Davi percebe que o filisteu está afrontando, diz a Bíblia que ele grita: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus Todo-Poderoso? Então pensa bem comigo. Todo o exército de Saul estava com medo. Enquanto todo o exército estava com medo, Davi, que não tinha o porte, que não tinha a estatura, que não tinha o treinamento de Israel, que não tinha a força, a artimanha da guerra, porque alguns dos que ali estavam já tinham enfrentado guerra. E Davi, que não tinha nada disso, ele vai conseguir ver coisas que ninguém vê. O que é que Davi vai ver? Davi vai ver que aquilo é uma afronta. E a gente para pensar e se pergunta por que é que Davi está vendo uma afronta quando um gigante quer uma pessoa normal para lutar. Porque Davi tem a noção, e nós precisamos ter essa noção. O que seria da igreja se tivesse essa noção? O que seria do crente se tivesse essa noção? E qual é a noção, pastor? A noção de que no dia em que nós estamos com Deus, no dia em que nós levantamos as nossas mãos, no dia em que nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração a Deus, entregamos nosso corpo, alma e espírito a Deus, nós simplesmente assumimos o controle de todas as coisas. Nós, quando damos a nossa vida para adorar, quando damos a nossa vida para louvar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor, nós assumimos o controle do geral, de tudo. Quando o gigante vai afrontar a Israel, o gigante está afrontando os seres mais poderosos da face da terra. Quando o gigante está afrontando a Israel, o gigante está afrontando aqueles que têm as mãos sobre a terra. Quando o gigante afronta a Israel, o gigante está afrontando aquele que tem todo o poder sobre eles. E por que é que o exército de Israel tem todo o poder sobre eles, pastor? Porque o exército de Israel é o exército do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, daquele que foi feito para crescer, daquele que foi feito para acrescentar, acrescentar em nossa vida coisas maravilhosas e poderosas e grandiosas. O exército de Israel é o exército daquele que tem nas suas mãos, todas as coisas. Então, onde está o problema do crente? Onde está o problema do exército de Israel? Onde está o problema da igreja que não alcança, que não chega, que não vai, que não tem, que não pode e que sempre tem visto gigantes de pé sobre ela? O problema está em entender que nós, os servos do Senhor, nós temos da parte de Deus a autoridade. O Deus que nós servimos, ele nos dá autoridade. E naquele momento,
todo o exército de Israel estava como alguns da igreja estão nos dias atuais. Alguns estão prostrados, alguns estão achando que não tem jeito para a sua caminhada, alguns estão achando que a vitória não chega, alguns estão achando que não tem como ser abençoado, não tem como ser honrado, quando, na verdade, Deus, o Todo-Poderoso, só quer que um só, não importa quem seja ou como seja capaz de entender o tamanho da autoridade que está em suas mãos e resolva se colocar na posição para glorificar o seu Pai, ao seu Deus, no meio das dificuldades. Pois a Bíblia diz que agora o Davizinho, que nem era rei ainda, mas já era ungido, porque o homem não precisa de reinar para ser ungido, ele precisa ser ungido. E se ele vai reinar ou não, não importa. O que importa é que ele tenha a unção, porque a unção sempre fez e sempre fará toda a diferença. Naquele momento, nem o exército, nem o rei Saul, naquele momento, ninguém do exército de Israel foi capaz de olhar para aquele gigante e perceber que aquele gigante não podia se comparar com a grandeza do seu Deus. E quando a gente olha para alguns Davis do dia atual, a gente se assusta, porque não há gigante capaz de parar você. Não há gigante capaz de parar a obra de Deus na tua vida. Não há gigante capaz de parar o ministério de Deus sobre você. Não há gigante capaz de impedir a obra grandiosa e poderosa que Deus vai fazer na tua vida. Mas eu preciso, você precisa, nós precisamos entender que esse gigante não é nada comparado à grandeza do nosso Deus. E nós precisamos agir com essa fé, nós precisamos agir com essa força, nós precisamos largar a lei da gravidade, nós precisamos largar a lei natural das coisas, nós precisamos entender que nem sempre o maior é o que vence, que nem sempre o mais sisudo na guerra é quem vence, que nem sempre o que tem a espada maior é que vence, nem sempre quem vence é o que afronta mais, nem sempre quem vence é aquele que talvez está querendo enfrentar 3, 4 e 5 ao mesmo tempo. Mas quem vence sempre é aquele que tem Deus e confia em Deus e crê que Deus está, e crê que Deus opera, e crê que Deus pode, e crê que Deus faz, e crê que Ele é Senhor, e crê que Ele é Rei, e crê que Ele é glorioso, e crê que Ele é poderoso, e que Ele tem em suas mãos todo o poder. É isso. Davi, ele entende que o Deus no qual ele serve é poderoso. Alamandarai, de calamão, choro, fai, delemandarai, para jogar aquele gigante por terra. E ele entende que aquele exército que estava com medo, olha aí que coisa forte, aquele exército medroso era o exército do Deus vivo. E é por isso que eu vim aqui. Eu vim aqui te dizer, não temas. Lembra de Josué? Capítulo 1? Deus diz, não temas. E por que é que Deus diz, não temas, pastor? Deus diz, não temas, porque Ele quer me dizer assim, olha, nada e ninguém é capaz de parar um crente que está na presença de Deus, que adora a Deus, que busca a Deus, que engrandece a Deus, que exalta, lamandarai a Deus e que está disposto a ver as mãos de Deus trabalharem e operarem pela sua vida. Oh, glória! Você está disposto? Então comece entendendo que Deus, Ele pode todas as coisas. E quando Ele permitiu você largar aquele mundão, lembra? Aquela coisa que você vivia. E Ele te trouxe para a presença de Deus, te trouxe para a presença dEle. Ele estava entregando em tuas mãos autoridade.
autoridade. Para quê, pastor? Para pisar serpentes, escorpiões, para ordenar a monte, a morro, e o monte ser obrigado a sair, ordenar a rocha, e a rocha ser obrigada a se desfazer e quebrar, para que tu fosse passar e passar em segurança. Deus, quando ele te fez, ele te deu autoridade, quando te trouxe para ele, para abrir o mar e ver o mar aberto e passar dentro dele, com os pés enxutos, para que o nome dele fosse adorado e louvado. O crente não foi feito para se prender ao gigante. O crente não foi feito para que o gigante tirasse a sua paz, a sua vida. O que nós temos visto nos dias atuais são crentes em cadeias, cadeias que, segundo eles, são gigantes, impossíveis de vencer. Quando, na realidade, quando olhamos para Golias e Davi, pensamos, não, tem jeito para mim. E se eu dissesse que tem jeito para mim, eu ainda acho pouco. O que eu tenho que dizer dentro do meu interior é: eu estou no controle disso. Eu estou no controle disso. E por que é que eu estou no controle disso? Porque eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas. Então não é isso que tem que me controlar. Lembra do paralítico, deitado numa cama durante alguns anos, em que a água se agita e a multidão se move, alguém sempre vai na frente dele? Diz a Bíblia que quando Jesus ele o levanta, ele diz: faz a tua cama, carrega a tua cama. Por quê, pastor? Eu acho que você já ouviu falar isso, mas eu vou te repetir aqui. É que a cama dominava aquele paralítico. E não era ele quem dominava a cama. Então agora, quando Jesus chega, Jesus diz para ele: você pode, levanta. Faz a tua cama. Domina o que está te dominando. Domina o que até hoje te dominava. E aqui, Deus me pediu para me prender aqui. Davi entendeu o que o povo inteiro, o exército inteiro de Israel, não conseguiu entender. O quê? Que ele, ele tinha o controle. Alabrachuri, Ablaçarábia, ele tinha o controle. Então, o que é que eu preciso entender? O que é que você precisa entender? O que é que a igreja na face da terra precisa entender? É que ela tem o controle. No dia em que ela entender que ela tem o controle, sabe o que ela vai fazer? Ela vai tomar posse da sua vitória e ela vai partir para qualquer gigante que aparecer em sua frente. E por que é que ela vai partir para qualquer gigante que aparecer em sua frente? Porque ela sabe que os desafios só vão vir a ela para tentar pará-la. Mas todos esses desafios estão esperando para saber o que é que está dentro da igreja. Se quem está dentro da igreja é Deus, sabe o que vai acontecer? A igreja vai tomar o controle. Agora, se o que estiver dentro da igreja não for Deus, for o medo, o controle não estará em suas mãos e ela ficará com medo. Você lembra de Jesus em Mateus, capítulo de número 4? A Bíblia diz que ele é levado ao deserto pelo Espírito. Esse Espírito é o Espírito de Deus, que leva para ser tentado. Enquanto ele jejua 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele sente fome, e ao sentir fome, quem aparece a ele? Satanás, armado, pronto. E diz para ele: se tu é filho de Deus, manda que essas pedras aí, ó, se transformem em pães. Que é isso, pastor? É um gigante tentando ser, aproveitando ser. E aqui eu quero chegar num ponto bem legal da palavra. Qual é o problema do gigante, pastor?
É porque ele trabalha aqui, ó, na pressão psicológica. Aonde é que o gigante trabalha, pastor? Aqui, ó. Ele faz o homem ficar atribulado. Ele faz o homem perder a sua paz. Por quê? Porque sem paz ele não pensa, ele não raciocina de forma sã. E ele, sem raciocinar de forma sã, talvez ele vai ver errado o que é certo. Talvez ele vai ver certo o que é errado. O que está acontecendo com Israel é que a pressão da luta, da guerra, a imaginação de que vamos perder um povo grande, o homem já sai da sua casa com medo de morrer, porque está na guerra. E quando chega lá, de surpresa, aparece um gigante que eles nunca viram na sua vida e começa a afrontar. E não pede o exército inteiro, não. Pede um só. E levanta a seguinte opção: olha, manda um só, se ele me vencer, os filisteus vão ser escravos. Agora, se eu vencer ele, Israel vai ser meu escravo. Ou seja, não precisa de ninguém lutar, não precisa de um exército inteiro morrer. Um só. E aí, o problema está aí. Por quê? Porque o gigante grita para tirar o controle e desestabilizar. Você não pode perder a consciência de quem você é. Ramandarás, teu e comnas, teu e delevarai. Você não pode perder a consciência do que Deus tem na tua vida. Abraça, Arábia. Você não pode perder a consciência do poder que existe em tuas mãos por causa da unção de Deus que está em ti. Você não pode perder a visão de que quando você entra numa batalha, Deus, o soberano, ele entra contigo. Então, quando Jesus entrou na batalha com Satanás, quem entrou na batalha junto com ele? O Deus o qual ele adorava. O Deus o qual ele servia. Eu preciso entender que quando eu entro numa guerra como a que Jesus entrou contra Satanás, quem entra comigo? O Deus o qual eu adoro. O Deus o qual eu sirvo. E olha que a batalha de Jesus não foi uma batalha de espada natural. A batalha de Jesus foi a batalha da espada da palavra. Porque Satanás, ele vai usar a palavra. E Jesus vai fazer o quê? Ele vai se calçar embaixo da palavra. Eu preciso entender que a palavra de Deus, ela é verídica, ela funciona, ela não está ultrapassada, não. Ela não está deixada para trás, ela não está abandonada. Eu não posso abandonar a palavra. Porque se eu abandonar a palavra, quando o gigante vier, pode ser, talvez possa ser que eu não tenha força para entender que esse gigante, ele não é palho para mim. Para entender que esse gigante já está embaixo dos meus pés, ainda antes de eu iniciar. E aqui tem um ponto que é legal. O que é que eu preciso, pastor? Eu preciso voltar a ser ativo na oração, no jejum, na meditação da palavra, na oração, no jejum, na meditação da palavra,
na oração, no jejum, na meditação da palavra e, principalmente, na execução daquilo que a palavra diz. Por quê, pastor? Porque eu só vou entender que esse gigante, seja ele qual for, quem for, aonde esteja ele, aonde estiver, com a força que estiver, com a espada em que estiver, irmãos, eu só vou entender que esse gigante é mais poderoso do que eu quando eu não estiver atento no que a palavra me diz. Queridos, pensem em Daniel. Olha, não pode orar 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que ele faz o contrário. Porque se o gigante se levantou contra mim para eu parar de orar, e eu sei que é a minha comunhão que me fortalece, e essa comunhão que me fortalece é exatamente na minha oração, eu não vou deixar de orar. Não é a minha oração que tem que cair. É o diabo que está tentando parar a minha oração é que tem que cair por terra. Alabrandarai. Alabrachúria. Labarachandarai. Decalamandarai. E agora diz a Bíblia Sagrada que Daniel continua na posição, orando 3 vezes ao dia. O que vão fazer? Vão olhar e vão falar: rei, você fez um decreto que no tempo de mais ou menos 31 dias, homem nenhum podia orar, rei. E o Daniel, ele está orando, rei. Está orando, tá. Aí tu disseste que quem orasse ia para a cova dos leões, ó rei. Agora eu te pergunto, um homem sem comunhão pode vencer os leões? Pode entrar numa cova sem leões lhe tocar? Mas diz a Bíblia Sagrada que quando Daniel entra, quem entra junto? Um anjo. Porque o rei acorda de manhã e vai saber, Daniel, acaso o teu Deus, ele te deu livramento? E a Bíblia diz que Daniel grita da cova, ó rei, vive eternamente. O Senhor enviou um anjo, glória, alamanda sandará. E por que é que o Senhor enviou um anjo? Porque dentro daquela cova está alguém que tem comunhão com ele. Dentro daquela cova está alguém que os leões até querem tragar. Mas está alguém que preferiu continuar orando. Preferiu continuar guardando a comunhão com Deus do que quebrar o elo e fazer o gigante prevalecer. Aí o que vai acontecer com isso, pastor, é que os leões, olha, é só para você ver como é que Deus manda em tudo, irmão. Os leões tiveram que olhar para o anjo e não tocar em Daniel. Leões famintos, sim, leões que jejuavam, olha. Segundo historiadores, 70 leões, sim. Cadê? Tocaram? A Bíblia diz que não. E por que é que não tocaram, pastor? Porque quando eu estou com Deus, o controle não é do diabo. O controle é meu. Você tem o controle. Você tem o controle. Você tem Lamandaraçai, o controle. Quando você está com Deus, quando a presença do Senhor está na tua vida, quando a unção de Deus trabalha e opera por você, você está no controle. Você lembra em Daniel capítulo de número 3, Sadraque,
Mesaque e Abednego, eles nunca adoraram a ídolo porque eram crentes. E crente não adora a ídolo, você sabe disso. Mas o rei fez uma imagem e queria que todos os seus adorassem. E agora eles entram numa bifurcação de que ou eu adoro a imagem que o rei Nabucodonosor levantou, então vai dar problema sério. E a Bíblia diz que quando o arauto passa gritando, eles continuam em pé e não se prostram, a música toca, eles não se prostram, e alguém vai olhar e vai dizer, ó, rei, ele não está fazendo caso das tuas palavras. E ele realmente não está fazendo caso das palavras do rei, não. E por que é que não está fazendo caso, pastor? Porque entre a palavra do rei da terra e a palavra do rei do céu, com que palavra nós vamos ficar? Eu até fiquei arrepiado agora. Porque é uma profecia para a tua vida da parte de Deus saindo dos meus lábios agora. Eu não sei qual foi a palavra do rei da terra para você, mas o rei da terra não vai prevalecer na tua vida. Porque a tua vida não está nas mãos do rei da terra. A tua casa não está nas mãos do rei da terra. A tua história não está nas mãos do rei da terra. A tua vida, a tua casa, a tua saúde, a tua família, a tua história está nas mãos do Rei Celestial, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E é Ele quem vai comandar a tua vida, é Ele que vai trabalhar. Ei, você não perdeu o controle da situação. Mantenha a posição. Emenehevore, Manacau e Dinora. Anagara sui nefaraga para o semnaraga, ô glória. Calamancheias, Tebria, Mandalaia, Súria. Mas qual é o problema do rei da terra? É que ele impõe. E com a imposição, o ser humano ele tende a temer a imposição. E Deus está dizendo não. Não ceda ao grito de Satanás, porque ele só sabe rugir, só sabe gritar alto. E Deus nunca se preocupou com barulho. Deus nunca se preocupou com barulho, meu irmão. Alabrachuri, calamanché, minassaio. Sabe, tem vezes que o barulho é pequeno, mas é Deus que tá. Então tá bom, remenaçúria. Quem me conhece sabe que eu gosto de quebrar mesmo o pau, eu gosto de gritar, eu gosto de fazer barulho, eu gosto de voar. Ela é mandaraia. Mas tem uma coisa que esse canal tem me feito, alamandaçaio, aprender que não é o barulho, reminar a gábia, reminar saraia. Ô, meu irmão, o problema não é o barulho que é trago ao ouvido, o problema é o estrondo que Deus dá lá no interior da alma, lá no intelemina sarabia decamanda. Bem, irmão Fernando, vou estar orando sim pela Tatiana em nome de Jesus. Alabrachuri, não é o barulho feito no exterior, é o estrondo que meu Deus dá no interior de quem consegue compreender quem ele é. E qual é o problema de Sadraque, Mesaque e Abednego, pastor? É o problema que a igreja não tem hoje. E qual é o problema que a igreja não tem hoje, pastor? É que Sadraque, Mesaque e Abednego compreendeu que Deus era capaz de livrá-lo. Não, livrá-los não. Porque quando eu falo livrá-los e que Deus é capaz, parece que Deus vai fazer uma força para tirar Sadraque, Mesaque e Abednego daquela situação. Eu estou menosprezando meu pai.
Na verdade, aquilo ali é uma afronta ao Deus de Israel, meu irmão. Quando alguém olha para Sadraque, Mesaque, Abednego, homens que sabem que Deus tem o controle de tudo, homens que entendem que o controle de tudo está nas suas mãos, homens que entendem que se estiverem em posição, Reminassúria, homens que sabem que se estiverem embaixo da glória de Deus, não tem fornalha, não tem capeta, não tem cova, não tem diabo, não tem Satanás, não tem nada que seja, não tem mar vermelho, não tem nada que seja capaz de impedir, meu irmão. Ô, glória. Aí qual é o problema da igreja atual? Não era um problema de Sadraque, ou melhor, eu acho que era o problema de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas como eu queria que a igreja tivesse esse problema também. Qual o problema, pastor? O problema de entender que se ela está com Deus e Deus está com ela, então o sobrenatural vai acontecer em sua vida. Ela tem poder. Você tem poder. Ei, levanta a mãozinha aí. Você tem poder. Tem poder em tuas mãos. Ei, você precisa ter o problema que Sadraque, Mesaque e Abednego tinha. E qual era o problema? Poder. Mas eu tenho esse poder, pastor. Você só precisa saber que você tem. E encarar as coisas. Amantor, Kamanaya, Amandalas, Telemanto. Encarar as coisas não como elas vêm a você na tua visão. Emendiar kemenagasayo. Porque se você encará-las como elas vêm a você na tua visão, você vai ver as coisas pesadas demais, grandes demais. Você precisa encarar as coisas como elas realmente são. E como elas realmente são, pastor? Elas são controladas por você. Elas estão aqui, ó, na palma das suas mãos. Sabe esse gigante que se levantou contra a tua vida? Na palma das tuas mãos. Sabe esse gigante da porta fechada, que até agora não se abriu? Na palma das tuas mãos. E essa enfermidade que chegou de repente? Na palma das tuas mãos. E esse problema na família que de repentemente virou? Na palma das tuas mãos. Arablachura. Calabrachanta. Arabraçai. Braçará. Calabras. Calamanto. Rablaçará. Eu gosto de uma frase que, se eu não me engano, está em Gálatas, que diz que enquanto o herdeiro é menino, ele não difere de um escravo, porque ele ainda não sabe quem ele é, o poder que está em suas mãos. Mas quando ele deixa de ser menino, então ele tem o controle, é entregue a ele a patente que já é dele desde quando ele era menino. Então, quando ele cresce, a partir daquele momento, ele assume as rédeas. E é isso que os crentes precisam entender. Que eles foram meninos. E quando eles foram meninos, pastor? Eles foram meninos quando, antes de Jesus vir. A igreja, ela era escravizada antes de Jesus vir. Ela era escravizada antes de Jesus padecer. Mas quando Jesus padece e ressuscita, ele faz com que o corpo escravizado do pastor Jander Silva, da igreja na face da terra, morra, seja crucificado, para a partir daí nascer um novo corpo.
um corpo glorificado, um corpo, uma mente, um coração, um corpo, alma e espírito totalmente voltados a entender e compreender e gozar de quem é Deus e da autoridade que ele tem. Para quê? Para, no meio das suas adversidades, louvar, engrandecer e exaltar o nome de Deus. Por quê? Porque já não é mais menino e já não é mais escravo. E se já não é mais escravo, não pode mais ser escravizado. E se já não é mais menino, agora tem consciência. Então, o que eu preciso, pastor? Largar a mente de menino e colocar sobre mim a mente de quem já entende, de quem já tem a consciência. Quando a gente olha para Israel, temendo o gigante Golias, a gente olha para um Israel escravizado, um Israel menino, um Israel criança, um Israel entregue, um Israel escravizado. Mas quando, aleluia, Davi chega, Davi faz Israel entender o poder que existe sobre eles. E por que é, pastor? Porque enquanto Golias é o mais forte dos filisteus, Israel tem homens fortes também. Porém, Davi é o mais fraco. Irmão, se você acompanhar a história, você vai ver que Davi, ele foi rejeitado do exército de Saul. E por que é que foi rejeitado, pastor? Foi rejeitado porque não tinha porte. Só por isso, pastor? Não. Ele não tinha idade. Ele não treinava com o exército. Davi, naquele período, ainda era pastor de ovelhas. Então, pega, entenda isso aí, entenda. Se Davi, porque considerar o Davi o mais fraco de Israel, a visão natural é essa. A visão natural é entender que Davi não sabe se manejar uma espada. Davi não consegue se sentir bem dentro de uma armadura. Ele botou a de Saul e se sentiu mal. Ele não tinha a tática da guerra. É comum dizer que ele era o mais fraco de Israel. Mas vamos lá. Se Golias é o mais forte e Davi é o mais fraco, então é coerente eu dizer que Deus está usando o mais fraco do povo de Deus para abater o mais forte do inimigo. Então eu tenho uma profecia para você, tem? Alabaraçá. Afantore mequenterevaz. Arablaçu. Alabraçandaraia. Ô, glória. Tô sentindo a glória aqui, mano. Não posso voar, então vou mexer minha mão aqui para ver se Alafai, Belemã, tem eletricidade aqui dentro do meu corpo. Tô sentindo eletricidade, é como se ele está dizendo, eu vou usar o mais fraco do meu povo. Você é do povo dele? Pode não se achar forte, pode se achar o mais fraco. Como disse o irmão Fernando, o menor da casa, eu vou usar o mais fraco para,
abater o mais forte dos inimigos. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui, eu estou rindo, irmãos, mas a presença está poderosa. Preciso que você pegue isso. Deus está pegando o mais fraquinho dele, ó. O mais fraquinho no exército dele, para, ó. Deus está me mandando te dizer, fraquinho, eu ainda te dou mais poder do que o poder que o inimigo dá ao mais forte deles. Fraquinho, eu ainda tenho coisas maiores a fazer em você do que o inimigo tem a fazer no mais forte deles. Amém? Pode pegar isso aí? Pode tomar posse disso? Já estou quase 1 hora aqui, meu Deus do céu, 51 minutos. Vamos orar, vamos colocar perante o Senhor a vida dos irmãos. A irmã Gisele já pediu. A missionária Lídia mandou uma mensagem aqui no celular. O irmão Fernando pediu aqui pela irmã Tatiane, sua esposa. Vamos estar orando, gente. Vamos estar colocando aí diante do Pai, você que pode. Se você tiver alguém da família aí que você incluir em oração e você tiver alguma foto aí, alguma coisa que você possa segurar essa foto, faça isso aí. Se puder tocar nessa pessoa aí, toca nessa pessoa enquanto a gente ora, tá bom? Existe uma eletricidade aqui dentro de mim. E eu sei que o Deus que eu sirvo, ele é capaz de fazer com que essa eletricidade tome a tua vida aí também, tá? E se ele tomar a tua vida aí, tu pode ter certeza que ele está curando essa pessoa que está do teu lado. Ele está visitando essa pessoa da fora. Ele está renovando saúde. Ele está jogando lemandai, camandarabe, de camandurablaçarabe, de cabaracalamandarade. Só de começar a falar aqui, já comecei a ver guerra, já comecei a ver batalha. O diabo já se apresentou. Sabe por quê? Lamanda saia, terra. Porque ele sabe que tem coisas sobrenaturais acontecendo nessa manhã. Vamos invocar o nome de Jesus. Porque esse diabo que estava em você, que estava na tua casa, que estava no teu trabalho, que estava na saúde de alguém, que estava na família de alguém representada por você, esse diabo, esse demônio está caindo por terra hoje. Essa maldita é mandará, stecaman, chorabá, sarabá, reblou força, manarabá, sandarabá. Está caindo por terra toda a maldição. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e maravilhoso. Pode entrar, esposa. Em o poderoso santo nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, eu venho colocar, Pai, aqui da tua igreja em oração nesse momento, Pai. Pai, eu venho clamar por cada filho teu, Pai querido, nesta madrugada. Cada um, Senhor, dos que as vidas, Pai querido, aleluia, envolvidas, Pai querido, em oração pelos teus servos. Ó, Pai, eu venho ligar agora, Pai querido, com os Davi que estão comigo aí nessa madrugada em oração. Eu venho, Pai querido, nesta madrugada, lamanda sai, de calabarai, de camanda sai. Ó, Pai, repreender todo Golias. Ó, Pai, repreender todo demônio. Ó, Pai, repreender toda obra de feitiço. Ó, Pai, repreender tudo aquilo, Pai, que não é teu, que não te agrada, que não te louva sobre, Pai querido, os teus filhos. Ó, Pai, estende a tua mão de poder agora, de unção agora. Começa a quebrar julgos agora. Começa a quebrar cadeias agora. Começa a jogar por terra agora. Pai, que tudo que não é teu, tudo que não bendiz o teu nome, eminaçará. Ó, Pai, visita nessa hora, Pai, que desse corpo, Pai querido, ó.
Alabraxúria. Visita agora essa vida de promessa. Visita agora, Pai, que dessa vida, esse arraial aí que o filisteu tem afrontado. Visita agora, Pai querido, em nome de Jesus. Vem com a tua unção agora e quebra as juntas. Vem com a tua unção e joga cadeias por terra. Vem com a tua unção, Pai querido, e destrói as obras de Satanás. Ó Pai, no nome poderoso de Jesus, vem com a tua mão poderosa, Pai querido, para levantar esse Davi aí, Senhor. Trabalha nesta mente, onde chegar esta live, onde chegar este vídeo. Ó Pai querido, que aleluia, vidas que estão ainda sem entendimento, Pai, da autoridade que tem. Ó Pai, que nesta lamandarai, o Pai, que desta vida venha compreender a partir de já, que no nome de Jesus Cristo há poder, que no nome de Jesus Cristo há unção, que no nome de Jesus Cristo há cura, que no nome de Jesus Cristo há libertação, que no nome de Jesus Cristo há milagre, que renovo acontece quando o nome de Jesus, Pai querido, Ele é, Pai querido, aleluia, Ele entra na frente. E nesta madrugada eu te peço, no nome de Jesus, entra na frente agora desse homem, entra na frente agora desta serva, desta mulher, entra na frente da história desta lamanda saio. Pai querido, abençoa. Ó meu Senhor, no nome poderoso de Jesus, renova essa visão, Pai. Quanto, Pai querido, a tua vontade, o teu querer, renova para a tua glória. Pai, eu venho determinar assim, em o poderoso e santo nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, povão? Amém, povo lindo e abençoado. Amém, servos de Deus. Toma posse dessa vitória aí, tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, Deus abençoe tua madrugada. Bem, muito obrigado pela tua audiência. Irmãos, me ajuda aí, eu preciso de mais pessoas nesse canal. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, coloca lá na tua rede social, lá, Facebook, WhatsApp. Bem, me ajuda a divulgar essa obra, porque eu tenho uma visão de que essa obra vai crescer. E o gigante Golias, sabe o que ele está tentando dizer? Ele está tentando dizer, não vai não. Mas quem é ele? Para afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso. Davi só pegou uma pedrinha. Foram 5 que ele guardou, mas só uma que ele usou. E eu sei que Deus está preparando essa pedra. E que Satanás, o inimigo da nossa alma, ele vai ter que ver a glória de Deus nesse canal. Amém, povo de Deus? Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência. Divulga lá, você que pode, me ajuda, amém, a prosperar essa obra. Que Deus abençoe tua vida e, como eu sempre disse, eu vou voar!